Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem encontrará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá pregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assiste-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo de vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Como nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não prezaram os vossos milagres, esqueceram a multidão de vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco, e os conduziu por entre as ondas, como através de um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava e os salvou do poder inimigo. As águas recobriram seus adversários, nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra e cantaram seus louvores. Depressa, porém, esqueceram suas obras, e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas o feriu de um mal mortal. Em seus acampamentos invejaram Moisés e Arão. O eleito do Senhor abriu-se à terra e tragou Datã e sepultou os sequazes de Abirom. Um fogo devassou as suas tropas e as chamas consumiram os ímpios. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé de Horebe e adoraram o ídolo de outro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Esqueceram a Deus que o salvara, que obrara prodígios no Egito. Maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no Mar Vermelho. Já cogitava em exterminá-los, se Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Depois eles desprezaram a terra de delícias, desconfiados de sua palavra. Em suas tendas se puseram a murmurar e desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que havia de prostrá-los no deserto e dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra. Aderiram também ao Baal de Fergor, comeram vítimas oferecidas a deuses sem vida e provocando com seus crimes uma peste irrompeu entre eles. Mas levantou-se Finéias para fazer justiça, cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado, com o mérito de geração em geração para sempre. Em seguida irritaram a Deus nas águas de Meribá, e adveio o mal a Moisés por causa deles, porque provocaram tanto. Palavras temerárias saíram-lhe dos lábios. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, mas se misturaram com as nações pagãs e aprenderam seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram um laço para eles. Imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seus pais ficou manchado com esse sangue. Eles contaminaram com homicídios e se prostituíram com seus crimes. Então se inflamou contra seu povo a cólera divina, e Deus teve aversão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs, e foram dominados pelos que os odiavam. Oprimiram-nos os inimigos, foram submetidos ao seu jugo. Muitas vezes ele os libertou, mas sua conduta o exasperou, de tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Entretanto, vendo a sua aflição,
ouviu-lhes as orações. Em favor deles, lembrou-se de sua aliança e, por sua misericórdia deles, se apiedou. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações e os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque desedentou a garganta sequiosa e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros da miséria e enfermos. Por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios de Altíssimo, pelo sofrimento lhes humilharam o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros enfermos, por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas, chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para os curar, para os arrancar da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas definhavam em angústias. Titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a procela em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram porque elas amainaram e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-o na Assembleia do Povo e o louvem no Conselho dos Anciãos. Transformou rios em deserto e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados que fundaram a cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo delas abundantes frutos. E os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por envios desertos, Deus só ergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanho. À vista disso, os justos se alegram, e toda a maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor?